Podem sentar, queridos. Como parte do culto que nós prestamos ao nosso Deus, nós também queremos que as crianças recebam alguma ministração. Então, queremos convidar todas as crianças a vir à frente para ouvir a palavra de Deus, sempre em referência ao sermão que nós pregamos no domingo. Vou pedir ao pessoal da técnica que esteja preparado aí para jogar os slides que eu pedi. Tudo pronto aí? PH? Certo? Gente, olha aí na tela que bicho feio. Olha para isso. Eu, quando era pequeno, da idade de vocês, eu gostava de fazer o seguinte: eu pegava os pequenininhos, isso aí é um gafanhoto. Eu pegava um gafanhoto pequenininho, botava dentro de uma caixa de fósforo e ficava balançando para ver ele se mexer lá dentro. Parecia que a caixa de fósforo estava falando. Então eu gostava de brincar com os gafanhotos. Agora, na minha época, eles eram pequenininhos. Agora, já pensaram num gafanhoto mais ou menos de um palmo de tamanho? Olha o tamanho dele ali, ó. Tá vendo? Ali na tela atrás de mim. Tá vendo? O gafanhoto, ele tem duas pernas grandes atrás, que parece mola, e eles podem pular muito longe, eles têm asa, eles podem voar, e eles têm uma boca que parece mais uma serra, e eles saem comendo tudo, eles rasgam tudo. Por exemplo, quando eles vêm, pode passar a próxima, quando eles aparecem, está vendo as pirâmides do Egito? Então isso é uma chuva de gafanhoto lá no Egito. Eles chegam às vezes de bando, voando muito rápido. E aí é tão grande a infestação que às vezes pode acontecer o seguinte, ó, olha lá a próxima, olha, caindo em cima de uma pessoa, tá vendo? Isso se chama praga de gafanhoto e já aconteceu muito na história. E sabe qual foi a pior praga de gafanhoto que já existiu no mundo? Foi no Egito, quando Deus mandou uma praga dessa em cima de Faraó, dos oficiais, dos moradores do Egito, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Então Deus pode pegar mesmo um bichinho pequenininho, que a gente bota numa caixa de fósforo para ficar brincando, e transformar como maneira de castigar aquelas pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. Deus não vai mandar uma praga de gafanhoto sobre vocês se vocês desobedecerem seus pais, mas consequências virão e vocês irão sofrer o resultado da desobediência. Por isso, tem que andar obedecendo a papai e mamãe e agradecendo a Deus que a gente não vive mais nessa época em que Deus costumava fazer isso como juízo sobre o seu povo, ou como povo inimigo de Deus. Alguma pergunta? Não, né? Vocês não querem nem saber como é que pega gafanhoto e bota na caixa de fósforo? Não, né? Vamos orar, gente? Quem quer orar? Quem das crianças quer orar aqui agradecendo a Deus? Levanta a mão. Você quer orar? Vem cá. Venha cá. Venha. Venha cá, sente aqui. Fale com o Papai do Céu, agradeça a Ele por esse dia e que Ele não manda praga de gafanhoto para nós. Vá. Senhor Jesus, muito obrigado. Você fez de fazer parar por nós. Não mande uma fala de gafanhotos. Obrigado por essa noite que a gente passou. Obrigado por tudo. Senhor Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Vocês podem sentar, gente. Muito obrigado. Devagar, sem fazer barulho. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 10. E nós iremos do verso 1 até o verso 20, a praga de gafanhotos. Nossas crianças são bem-vindas ao nosso culto, mas às vezes elas se impacientam, é natural, são crianças, e elas começam a
gritar, a chorar. E aí, nesse caso, nós pedimos que, se seu filho começar a fazer isso, tem o Cry Room, que fica aqui atrás, onde vocês podem levar. Mães que amamentam seus filhos, quero só que os diáconos me confirmem, no banheiro feminino tem lugar onde elas podem amamentar seus filhos, porque não evite amamentar ali, porque de repente entra um pai com a criança que está chorando, aí fica uma situação constrangedora, tá certo? Então, criança que vai ser amamentada lá no banheiro feminino, criança fazendo barulho, querendo pregar, competindo comigo, ali no Cry Room, deixa ela pregar lá, quando ela terminar, você pode trazer de volta, é um prazer ter as crianças aqui conosco. Amém? Vamos lá, Êxodo capítulo 10, de 1 a 20. O Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses sinais no meio deles, para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais, as casas de todos os egípcios, como nunca viram seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Então Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando esse homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? O Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram chamados e conduzidos à presença de Faraó. E Faraó lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, nossos velhos, filhos, filhas, nosso rebanho, gado. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm mais intenções, mas não é assim que vai ser. Não somente vocês, vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E expulsaram-nos da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste, um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra, todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não tinha destruído. Não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora eu peço que me perdoem o pecado, ainda essa vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim essa praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. E não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel.
Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos compreendê-la, queremos entender o significado do que está escrito e saber de que maneira isso se aplica à nossa vida hoje. Pedimos, nosso Deus, que a exposição da Tua palavra traga luz e entendimento. Tu conheces, sabes a necessidade de cada pessoa aqui presente. Atende, ó Deus, de acordo com a Tua multiforme graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos na mensagem anterior que Deus tinha mandado Moisés ordenar a Faraó que deixasse seu povo ir. O povo de Israel havia por 430 anos servido aos egípcios como escravos. E agora havia chegado o tempo de Deus cumprir as promessas que tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, de que a descendência deles sairia livre de uma terra estrangeira e possuiria a terra de Canaã que Deus havia dado em herança a Abraão. Deus podia fazer isso porque Deus é o Criador, Ele é o dono da terra. Ele dá a terra a quem Ele quer e Ele toma a terra de quem Ele quer. E Ele não está cometendo nenhuma injustiça, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E como tal, Ele tinha dado a terra de Canaã aos hebreus. E como tal, Ele não ia deixar o seu povo lá na terra do Egito servindo como escravo. E nessa condição, Ele manda Moisés como seu emissário para convencer Faraó a deixar o povo de Deus ir para Canaã, oferecer para o deserto, para no deserto oferecer a Deus o culto que Deus requeria. Faraó se recusou todas as vezes em que isso foi pedido. E como resultado, a cada recusa, Deus mandava uma praga. Deus transformou a água do rio Nilo em sangue. Deus mandou um enxame de sapos. Deus mandou moscas. Deus mandou piolhos. Deus mandou uma chuva de pedras. Essa última praga destruiu praticamente toda a agricultura do Egito, com exceção de alguns vegetais que estavam por nascer, o trigo e a cevada, que eram exatamente aqueles vegetais de onde se tirava o sustento. Esses escaparam da chuva de pedras, porque não tinham nascido ainda. Algum tempo depois, eles brotaram naturalmente. E Deus manda Moisés mais uma vez a Faraó para que deixe seu povo ir. E aqui nós encontramos pela primeira vez Deus explicando a Faraó por que é que estava trazendo todas aquelas pragas contra a sua terra. E são três coisas basicamente. Vamos ler aqui no verso 1 e no verso 2, onde nós temos a ordem de Deus a Faraó. O Senhor disse a Moisés: vai falar com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos, filhos de seus filhos, como zombei dos egípcios, quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. É a primeira vez no texto em que Deus manda Moisés dizer a Faraó por que está endurecendo o coração de Faraó. São três coisas. Primeiro, endureci o coração de Faraó e dos oficiais, para que eu faça esses sinais no meio deles. Cada vez que Faraó se recusava, Deus mandava um sinal, uma praga, algo sobrenatural. Deus estava usando Faraó para mostrar a sua glória. Isso não é egoísta, isso não é injusto, não. Deus tira glória de onde Ele deseja, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, não deve explicação nem a você, nem a mim. Ele levantou Faraó para ser glorificado através do soberano do reino mais poderoso do Antigo Oriente. Eu te levantei, Faraó, em primeiro lugar, para que eu faça esses sinais no meio de vocês. Segundo, eu levantei Faraó e o endureci para que você, Moisés, possa contar aos seus filhos, aos seus netos, de como eu zombei dos egípcios, como eu mostrei que os deuses dos egípcios são deuses falsos. O boi Apis, o pássaro Ibis, crocodilo do Nilo, o próprio Faraó considerado como Deus. Eu zombei de todos esses deuses, porque eu mandei todas essas pragas e nenhum desses deuses foi capaz de impedir
que essas pragas acontecessem. Terceiro, eu fiz tudo isso para que vocês saibam que eu sou o Senhor, literalmente no hebraico, para que vocês saibam que eu sou Yahweh, é o nome do nosso Deus, é o nome inefável de Deus, é o nome pelo qual Ele se revelou, que significa eu sou o que sou, eu sou o que sempre fui, e tem a ver com a eternidade de Deus. Ele é o único Deus verdadeiro e fez todos aqueles sinais lá no Egito para que do Egito se espalhasse por todo o Oriente, por todo o mundo, a fama desse Deus extraordinário acima de todas as coisas. Tudo isso Moisés deveria dizer diante de Faraó e dos seus oficiais. E vocês lembram que o local de encontro era geralmente às margens do rio Nilo, quando todo dia de manhã Faraó descia com sua comitiva, os seus oficiais, e tomava banho lá nas margens do rio Nilo, numa cerimônia de purificação ritual. E era ali que Moisés ia para se encontrar com o Faraó, e foi lá que ele chegou, botou o dedo na venta de Faraó e diz: olha, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, estou endurecendo o teu coração por essas 3 razões aqui que nós acabamos de mencionar. E aí, em seguida, Moisés anuncia, é a segunda parte do meu texto, do verso 3 a 6, Moisés anuncia a praga de gafanhotos. Além de dizer a Faraó todas estas coisas, porque é que ele estava endurecido e porque Deus estava fazendo aqueles sinais, Moisés deveria anunciar mais uma praga, que seria a 8ª praga, e no caso seria uma praga de gafanhotos. Eles viriam por causa da teimosia de Faraó. Verso 3, Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, até quando você se recusará a se humilhar diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Aqui a cabeça da gente explode. Por um lado você tem Deus endurecendo Faraó. Deus disse a Faraó: deixa aí o meu povo. Pode até ser que Faraó, tendo visto tudo que viu, dissesse assim: eu vou libertar. Aí Deus endurece o coração do soberano. E ele, na sua teimosia, com o coração endurecido, ele diz: não, vocês não vão sair. Como é que fica isso aqui? Isso aqui é um caso clássico na Bíblia da relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano, endurece quem Ele quer e converte quem Ele quer. Mas Deus faz isso de uma forma em que nós, humanos, somos responsáveis pelo que fazemos. Deus nos chama pelo Evangelho. Nós ouvimos o chamado do Evangelho e de livre e espontânea vontade resolvemos aceitar e abraçamos a Cristo como Salvador. E depois de a gente fazer isso, a gente olha para trás e diz: Deus, se não fosse o Senhor que movesse o meu coração, se não fosse o Senhor que me iluminasse, eu jamais teria abraçado Jesus como meu Salvador. As duas coisas andam juntas. Deus endurece quem está endurecido. E essa dureza de coração, ela vem como juízo de Deus. Ela vem como juízo de Deus. O castigo que Deus dá ao pecador é deixar ele afundar mais ainda no pecado dele. Faraó, desde o começo, tinha um coração teimoso e Deus manteve esse coração na teimosia. Exatamente porque na rebelião de Faraó, Deus tinha a oportunidade, por assim dizer, de manifestar sua glória e de manifestar o seu poder. Não há contradição entre Deus endurecer o coração de Faraó e Faraó endurecer o seu próprio coração. As duas coisas andam juntas. A vontade e a responsabilidade moral dos seres humanos não é prejudicada pela ação soberana de Deus. Por isso, não use a soberania de Deus como desculpa para os seus pecados, porque você é responsável pelos seus pecados. E de uma forma que a gente não entende, tudo isso cumpre os propósitos de Deus. A praga viria pela teimosia de Faraó, como nós vimos aqui no verso 3. Por se recusar a deixar os hebreus saírem, Deus tinha que trazer aquela praga. Os gafanhotos seriam tão numerosos que eles iam cobrir o chão, e você só veria
aquela coisa se movendo, você não ia ver o chão, de tanto gafanhoto que viria. Eles comeriam o que escapou da chuva de pedra. Como eu mencionei, a praga anterior destruiu o linho e a cevada, mas sobrou o trigo e o centeio. Mas agora os gafanhotos viriam e comeriam tudo o que era de verde na terra do Egito. E não somente isso, eles encheriam a casa dos egípcios, desde o povo até os oficiais, até a casa de Faraó, que era considerado divino e que não podia, apesar de divino, não podia absolutamente impedir o que estava acontecendo. E diz aí o verso 6 que seria uma invasão como nunca houve antes. A terra do Egito estava acostumada a ter invasão de gafanhotos e era alguma coisa muito temida, porque toda a agricultura do Egito se situava às margens do rio Nilo, onde a terra era fértil e irrigada. Os gafanhotos vinham durante uma certa estação do ano e comiam parte daquilo ali, não tudo. Agora Moisés está dizendo que essa praga seria tão numerosa que iria comer absolutamente todo o verde da terra do Egito. E seria mais uma demonstração miraculosa do poder de Yahweh, o Deus dos hebreus, por dois motivos: porque viria quando Moisés invocasse, e segundo, porque nenhum dos deuses do Egito poderia impedir que aquilo acontecesse, e Deus assim estava zombando dos supostos deuses da terra do Egito. Quando Moisés termina de dar o recado, diz aí o texto no final do verso 6, que ele se vira e sai da presença de Faraó. Eu imagino, né? Ele chegou: Faraó, você é duro de coração, você é incircunciso de coração, é pela sua dureza que essas coisas estão acontecendo. Deus vai mandar uma praga de gafanhotos sobre você, como você nunca viu antes e como nunca teve na terra do Egito. Tchau. Simplesmente vai embora. Não fica nem para ouvir a resposta de Faraó, nem argumentação nenhuma. Aqui não tem mais acordo, já está se encaminhando para o desenlace, para o final de tudo, o diálogo praticamente acabou. Aí, os oficiais de Faraó, e provavelmente Janes e Jambres, os dois feiticeiros, que já haviam sido acometidos de uma praga de piolho, provavelmente ainda se coçando todo, chegam para Faraó e diz assim: chefe, o senhor não sabe, se é que o senhor não percebeu que a sua teimosia arruinou a terra do Egito? Nós não temos mais agricultura, o gado morreu, a peste veio sobre todos esses animais, nós estamos destruídos, a nação está destruída. Será que o senhor não viu isso ainda? Então, deixa esse povo ir embora, chefe, manda embora. Esse homem Moisés, o texto a palavra que ele diz aqui, esse homem Moisés, até quando ele vai ser um perigo para nós? Até quando ele vai manter a gente refém? Até quando ele vai continuar a mandar essas pragas através do Deus dele? Será que o senhor não entendeu ainda? Os próprios oficiais de Faraó já tinham percebido que era Deus. É interessante que no relato mais para frente, quando a gente chega lá, quando o povo de Israel sai do Egito, não sai sozinho. Diz lá que uma grande multidão seguiu. Muitos egípcios se converteram a Deus. E provavelmente alguns dos oficiais, vendo esses sinais, vendo esses prodígios, eles disseram: rapaz, tem alguma coisa aqui que é diferente, não é? Esse Deus é Deus de verdade mesmo. E eles saíram junto com o povo de Deus, quando do êxodo, como nós iremos ver mais adiante. Os oficiais imploraram, e finalmente então Faraó, por conta disso, vendo que estava sozinho nessa daí, ele mandou chamar Moisés e Arão, como lemos aí no verso 8. Deixa essa gente ir. Final do verso 8 diz que Faraó verso 8, foram conduzidos à presença de Faraó. Os emissários correram atrás de Faraó e disseram: volta, o rei quer falar com vocês. E aí o rei diz a Moisés: Moisés, é o seguinte, eu vou deixar vocês ir, mas eu quero saber quem exatamente vai, porque não vai todo mundo. Quem é que vai? Não vou deixar ir todo mundo não, Vocês querem adorar a Deus? Então eu vou deixar alguém ir. Quem é que vai ficar? E a resposta de Moisés: não vai ficar ninguém. Nós vamos levar nossas crianças,
os velhos, os jovens, as mulheres, vamos levar o gado, nós vamos levar o rebanho, não vai ficar nada, nós vamos levar tudo, porque nós temos, diz o texto aqui, uma festa para o Senhor. E aqui o que é importante é a inclusão das crianças. Moisés não queria deixar as crianças, não iria deixar as crianças, e Faraó, esperto, sabia que se guardasse as crianças, eles voltariam, eles iriam para o deserto, ofereceriam culto a Deus, mas voltariam por causa das crianças, o valor que as crianças tinham para o povo de Deus. Faraó estava consciente disso, tanto é que ele diz aqui no verso 9, ele diz assim, no verso 8, vão e adorem o Senhor seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que vão. Resposta de Moisés, iremos com jovens, velhos, filhos e filhas, rebanhos, todo o nosso gado, iremos porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. E se nós vamos celebrar uma festa ao Senhor, vai ser a família toda. Serei eu, serei a minha esposa, serei os meus filhos, serei as minhas crianças, todas elas, o povo todo tem de ir, até os camelos, cabra, bode, o velho que for, tudo vai junto, não vai ficar nada no Egito. Moisés tinha consciência de comunidade, de povo de Deus, que o povo de Deus é completo, é feito não somente daqueles que professam com a boca a Cristo, porque tem idade para isso, mas dos filhos que estão a caminho, que são filhos da aliança, filhos do pacto. Então eles estão incluídos, mas Faraó sabia da importância que eles davam e disse assim, olha, verso 10, isso aqui é possível de várias interpretações essa passagem. Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Isso pode ser traduzido de duas maneiras. Primeiro, Faraó dizendo assim, que o Senhor seja de fato com vocês. Vão, mas deixem as crianças. Ou, o que eu acredito que é o mais certo, a tradução é essa. Que Deus realmente esteja do lado de vocês se eu deixar as crianças irem, porque eu vou mandar meu exército para destruir vocês. Isso aqui é uma ameaça. Que Deus esteja com vocês se vocês saírem com as crianças, porque eu vou atrás com meu exército e vou matar todo mundo. Que o Senhor esteja de fato com vocês se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Veja, vocês têm mais intenções. Faraó acusa Moisés de, desde o início, ter planejado alguma coisa que não estava combinado. Como se dissesse assim, Moisés, desde o começo você queria que os homens fossem, e agora eu estou deixando, e agora você vem querendo levar as crianças também. Mentira! Desde o início Moisés tinha dito, deixa meu povo ir, e as crianças faziam parte do povo de Deus. Deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Elas faziam parte do povo de Deus. E agora Faraó está dizendo, vocês estão com má intenção. O ímpio sempre faz isso. Ele sempre aponta para nós e duvida das nossas intenções, questiona os nossos motivos. Muitas vezes igrejas boas são chamadas de simplesmente um negócio. Muitas vezes um pastor que é fiel a Deus, ele é acusado de ser mercenário, de que tem mais intenções, de que ele quer poder ou alguma coisa. O ímpio não entende as coisas de Deus. Por isso, aquilo que ele não pode compreender, ele insulta, ele blasfema, ele vitupera. E é o que está acontecendo aqui. Vocês têm mais intenções. Não tem mais intenção nenhuma. É a visão do pacto. É o povo todo que tem que ir, não vai ficar ninguém. É assim que nós somos. Esse é o nosso povo, é assim que nós funcionamos. E aí, final do verso 11. Expulsaram Moisés da presença de Faraó. Essa é a primeira vez que aconteceu isso. Expulsaram. O Faraó deve ter dito assim para os guardas, bota esse cara para fora, não quero conversa não, eles estão com má intenção, não vai mais ninguém, bota para fora. E os guardas vieram, pegaram Moisés e Arão e arrastaram para fora da presença de Faraó. Muito bem, às vezes acontece isso, né? Deus permite que os poderes desse mundo, eles nos tratem de maneira indigna, que zombem, que ameacem, que nos arrastem, que prendam, que açoitem e até que matem. Isso tem acontecido durante a história da igreja. Mas o nosso Deus continua no comando, porque agora vem a rebordosa, né? Vem a rebordosa que depois de toda essa dureza de coração de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés, e aí do verso 12 até
o verso 15, nós temos o relato da praga temida, do 12 a 15. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venha gafanhotos sobre toda a terra, comam tudo o que a chuva de pedras não destruiu. Moisés levantou o bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste. Se você olhar no mapa, você vai ter a terra de Gósen, que fica no afluente, que fica no delta do Nilo, e para o lado direito do mapa, para o lado do leste, do ocidente, do oriente, você tem o Mar Vermelho. Então soprou um vento a noite toda, daquela tarde, a noite toda, o vento soprou, vindo lá do Mar Vermelho. E quando o dia amanheceu, os gafanhotos estavam em todo lugar. Vocês viram o slide de uma praga de gafanhotos que aconteceu no Egito, né? Aquilo ali é real, aquilo não é Photoshop não. Escureceram o céu, pousaram sobre a terra e comeram todo o trigo, a cevada, árvores, tudo que era verde foi triturado por esses monstros alados, que é mais ou menos um bicho desse tamanho assim, vermelho, preto, não é verdinho como aquela, eu não achei daquela cor, mas segundo os arqueologistas era alguma coisa vermelha, preta, terrivelmente devoradora e assustadora. Diz aí no verso 14 que eles se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o território. Não está dito, mas com certeza a terra de Gósen, onde estavam os judeus, foi poupada, não pousou um gafanhoto naquela terra e na plantação dos hebreus. Nunca houve uma praga de gafanhotos como essa na terra do Egito. Diz aí o verso 15 que eles cobriram tudo, devoraram tudo, não restou absolutamente nada. Aí quando o faraó viu a desgraça, mais uma vez pediu arrego. Mandou chamar. Volta, volta, volta. E aí, olha o discurso de Faraó no verso 16. Pequei contra o Senhor. Senhor aqui é Yahweh. Ele já tinha aprendido o nome do Deus dos hebreus. Eu pequei contra Yahweh. Eu pequei contra vocês. Agora peço que me perdoe o pecado ainda essa vez e que orem ao Senhor seu Deus para que tire de mim essa praga mortal. Como eu tenho dito aqui, sob pressão, todo mundo pede perdão. Sob pressão, todo mundo se converte. Passando problema, estando doente, sem dinheiro, desempregado, indocumentado, cheio de bronca, todo mundo é crente, todo mundo vai à igreja, todo mundo pede o favor de Deus. É o caso de Faraó. Isso aqui não é uma conversão real, a motivação não é verdadeira. Ele sabia quem era Deus, mas ele ainda não havia decidido abandonar os seus deuses, que evidentemente eram falsos, e adorar o único Deus verdadeiro. A conversão tem que ser completa, tem que ser acompanhada de atos, de decisões, de ações que mostrem que a pessoa de fato abandonou os seus ídolos e que agora segue o único Deus verdadeiro, que é Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Sob pressão, Faraó professa um falso arrependimento, um meio arrependimento. Ele sabe que está errado, sabe que Deus existe, mas o seu orgulho, a sua soberba impede que ele desça do trono, porque reconhecer que Deus é o único Deus seria ele ter que reconhecer que ele não é divino. Ele teria que se despir da sua divindade para poder aceitar a divindade de Deus. Então, por enquanto, ele faz, o máximo que ele faz é isso aí. Tira isso de mim, tira as consequências. Às vezes a pessoa está arrependida, não é porque pecou, mas porque foi apanhada e está com medo das consequências. Porque às vezes, se não tivesse sido apanhada, estaria cometendo o mesmo pecado até o dia de hoje. Não é verdade? Estaria cometendo o mesmo pecado, mas porque foi apanhado, está com medo das consequências, e aí clama a Deus, vem para a igreja, se compromete com Deus, mas no fundo ele quer isso aqui: ora a Deus para que tire essa praga de cima de mim. Quando devia ser, ore a Deus que me perdoe, que eu possa largar a idolatria, para que eu possa ser um servo do Deus Altíssimo. Essa seria a razão verdadeira. Agora, a gente não pode deixar de ficar impressionado, por um lado, com a justiça de Deus
e por outro com a sua misericórdia, porque Deus disse a Moisés: tudo bem, eu vou atender o pedido. Ora, Moisés orou, o vento agora fez a curva. Ouviu aquela expressão onde o vento faz a curva? Vem dessa coisa aqui. O vento que estava vindo do Oriente e Leste foi, voltou, Deus disse: volta. O vento fez um cavalo de pau, né, um U-turn, aí voltou, levantou os gafanhotos no chão e jogou os gafanhotos todos no Mar Vermelho, de onde eles tinham vindo. Não ficou um gafanhoto na terra do Egito. Gente, precisa mais do que isso para provar que Deus é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele estava por detrás de tudo isso? Mas o que é que aconteceu? Diz aí o texto, verso 20: o Senhor endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. É porque Deus ainda não tinha acabado com Faraó. Disse: Faraó, você começou uma briga que você não pode terminar. Você pegou a onça pelo rabo, né? Quando você pega a onça pelo rabo, e Deus diz: agora eu vou até o fim. Mas talvez Faraó estava num ponto aqui em que ele estava disposto a deixar o povo ir, mas Deus disse: ainda não, ainda não. Você é o povo, vocês são um povo idólatra, vocês são um povo imoral, vocês são um povo violento, um povo perverso. Vocês mataram os filhos dos hebreus, dos quais Moisés escapou. Esse Moisés que está aí, não vai sair barato para você não, Faraó. Ainda não acabei não. Você mandou matar os filhos do meu povo. Vai acontecer a mesma coisa com os filhos do seu povo, que é a 10ª praga. Eu não cheguei na 10ª praga ainda, que vai ser a retribuição pelo que você fez com os meninos que nasceram aqui no Egito. Ainda tem mais coisa. Deus ainda não acabou. E se por um lado Deus teve misericórdia, tirando a praga, mas Deus endureceu o coração do soberano, porque Deus ainda tinha um propósito com a dureza do coração de Faraó. O que é que Moisés queria ensinar aos israelitas com tudo isso? Lembrem que quando Moisés contou essas histórias aqui com H, não é com E, o povo estava às margens do Rio Jordão, preparado para atravessar o rio e conquistar a terra sob o comando de Josué. E Moisés queria preparar o povo. Por alguns motivos, essas histórias todas tinham esse propósito. Eles deviam saber que os deuses dos amorreus, dos ferezeus, dos filisteus que moravam lá na terra prometida, eles não eram deuses verdadeiros. O relato das 10 pragas seria suficiente para mostrar isso. Esse relato serviria também para dizer ao povo: Deus é justo e Deus não deixa o pecado passar em branco. Se vocês se tornarem idólatras como os egípcios, as mesmas pragas virão sobre vocês. Isso está lá em Deuteronômio 28. Esses relatos serviram para encorajar o povo, dizendo que Deus é Senhor sobre a natureza. Ele governa tudo e todos. Eles estavam diante de um rio intransponível, mas Deus é o Criador dos céus e da terra. Nada seria impossível para Deus. Eles tivessem coragem, tivessem ânimo, todas estas pragas e toda aquela libertação que aconteceria seria uma prova da fidelidade de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Da mesma forma que ele prometeu que o povo sairia liberto da opressão inimiga, ele também haveria de dar aquela terra. Mas nós, terminando, o que é que nós devemos fazer diante disso? Eu tenho algumas sugestões para você. Primeiro, tire hoje o dia do Senhor, que é domingo, para examinar o seu coração. Quais são os motivos por que você está numa igreja? Quais são os motivos pelo qual você vem para cá? Ouvir o culto, participar do culto, cantar a Deus. É que você quer alguma bênção? Não estou dizendo que Deus não abençoa, mas exatamente esse não é o lugar. Nós não oferecemos bênçãos, nós oferecemos arrependimento de pecados para remissão deles e vida eterna em Cristo Jesus, que é o principal problema que você tem. Seu principal problema não é falta de trabalho, não é falta de recursos, não é falta de saúde.
Não, seu principal problema é seu relacionamento com Deus. Um Deus que pode dispor do seu coração como Ele deseja e, ao mesmo tempo, hold you responsible. Você ainda é responsável pelos seus atos. Examine o seu coração. Por que é que eu estou aqui? Será que eu amo de fato a Deus? Será que eu já me despi da minha divindade, da minha autonomia e quero que o Senhor Jesus seja o dono da minha vida? Tira hoje o dia do Senhor para examinar o seu coração. Segunda coisa, veja a importância dos filhos. Não menospreze a educação dos seus filhos. Ore com eles, por eles. Eles fazem parte do povo da aliança. Moisés não deixou uma criança para trás. Ia todas juntas cultuar o Senhor. Pense nisso. Estou cuidando dos meus filhos, estou orando com eles, por eles, estou procurando criá-los no caminho da disciplina do Senhor. Faça uma reunião com a sua família, com os seus filhos, conversem sobre essas coisas abertamente. Interceda hoje, tire o dia de hoje para interceder por pessoas que você está vendo que estão em situações assim. Elas estão vendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas o coração permanece endurecido. Ore pela conversão dos seus vizinhos, dos seus amigos, do seu cônjuge, dos seus colegas, dos companheiros de trabalho, porque se Deus pode fazer o que Ele fez com o coração de Faraó, Ele também pode desfazer a dureza de coração de qualquer pessoa. E, finalmente, humildemente nos curvemos diante da soberania de Deus. Aqui, se você não estava ciente ou não se lembrava, o apóstolo Paulo cita essa passagem. Ele cita essa passagem. Veja aí, Romanos, e eu vou terminar com isso. Eu já disse a vocês que nunca acreditem quando um pregador diz que ele está terminando. Quando ele está terminando, quando ele diz isso, ele está na metade do sermão. Romanos capítulo 9. O apóstolo Paulo, discutindo com alguém sobre a soberania de Deus, ele cita uma passagem do livro de Êxodo, que nós veremos mais adiante, onde Deus diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Aí Paulo comenta: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Agora veja, porque a Escritura diz a Faraó, ele está citando agora Êxodo 20, Êxodo 10, que foi o texto que a gente começou lendo. Foi para isso mesmo que eu levantei você, para mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Comentário final de Paulo: logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Quando Deus tem misericórdia de alguém, é graça. Quando Deus endurece o coração de alguém, é justiça, porque nós somos pecadores e não merecemos absolutamente nada da parte de Deus. O que você vai fazer diante desse Deus Todo-Poderoso? Só resta uma coisa: humilhar-se diante dele, de joelhos no seu quarto, com sua família, pedindo misericórdia a Deus, clamando por compaixão para que Ele liberte o seu coração do amor ao pecado, das amarras do orgulho, da vaidade e da soberba, e que você se torne um humilde seguidor do Senhor Jesus. Amém? Queridos, se Deus falou ao seu coração, nós não temos apelo aqui na igreja, nós entendemos que o apelo é feito durante a pregação. Se Deus tocou no seu coração e você precisa de ajuda e gostaria de mudar de vida e conhecer mais, durante a semana os pastores e presbíteros estão à disposição para atender você. E você nos encontra facilmente no grupo da igreja, no grupão de zap da igreja. Meu telefone está lá, do pastor Samuel, dos presbíteros da igreja. É só entrar em contato e nós teremos prazer em marcar um cafezinho, uma visita à sua casa para conversar a respeito das coisas de Deus. Eu vou orar, vamos ficar em pé e vamos em seguida louvar o nosso Deus. Ó Deus querido, Tu és majestoso, Tu és Senhor de tudo e de todos, e nós nos curvamos diante do Senhor nessa manhã, pedindo perdão quando não reconhecemos a Tua grandeza.
Nós pedimos ao Pai que o Senhor sonde o coração de cada pessoa aqui nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe para sermos um povo fiel. Não importam as circunstâncias, quaisquer que sejam, nós te seguiremos pelo que tu és e não pelo que podes nos dar. Ajuda-nos a criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.